Aí, meu fera, voltamos agora para falar de ligações covalentes e energia. Parte muito importante para você entender a formação de uma ligação covalente. Eu vou pegar como exemplo aqui o nosso querido hidrogênio, nosso querido H2. Já vimos várias vezes, o H2 é a ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Acabei de fazer a fórmula estrutural, né? H2 é a fórmula molecular. O hidrogênio, ele só tem um elétron na camada de valência. Então a sua distribuição eletrônica é 1s1. A partir do momento em que ele compartilha esse par de elétrons, ele adquire a configuração de um gás nobre, né? Ou seja, esse 1s1 passa a ser 1s2, porque ele acabou de receber um elétron do outro hidrogênio, certo? E aí ele fica estável, com a mesma configuração de um gás nobre, que é o caso é o hélio. Beleza? O interessante é que o hidrogênio precisa desse elétron para ficar com a configuração do hélio. Ele precisa desse elétron. E para isso, ele vai compartilhar o seu único elétron com outro átomo de hidrogênio que também possui um único elétron, e aí completa a sua camada de valência, e aí ele adquire a tão sonhada estabilidade, certo? Estabilidade. Tudo na natureza procura isso aqui, estabilidade. Até nós procuramos estabilidade. E aí, pela fórmula de Lewis, que eu posso desenhar aqui, pela fórmula de Lewis, que o hidrogênio, um elétron e um elétron desse cara, e pela teoria de Lewis, eu tenho a formação de um par de elétrons. Um elétron meu, um elétron seu, a gente compartilha. Agora a pergunta é, como e por que a ligação covalente se forma? Esse desenho que eu botei aqui para vocês é a estrutura como se fosse o núcleo de um átomo de hidrogênio, certo? É como se você tivesse aqui o hidrogênio se ligando com outro hidrogênio. Bacana? Só para você entender. Então, olha só. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio e eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, tá? Eu não vou desenhar porque vai estragar o que eu quero escrever aqui. Então, preste atenção. Como e por que a ligação se forma? Eu tenho aqui esses dois átomos de hidrogênio, o mais é o núcleo, onde estão os prótons, e o menos são os elétrons, e a parte azulzinha está representando a eletrosfera. Tudo certo? Então entenda o raciocínio. Esses átomos de hidrogênio, que estão próximos um do outro, eles se estabelecem continuamente com forças de atração e repulsão, que geram o que a gente chama de energia potencial. Então nós temos aqui energia, onde é que eu vou escrever? Aqui. Energia potencial. E aí você podia me fazer uma pergunta, Sandrão, eu esqueci o que é energia potencial. Energia potencial é a energia que fica armazenada num determinado corpo, matéria, e que pode lhe ser conferido a capacidade de realizar trabalho, ou seja, transformar essa energia em energia cinética. Só para lembrar você, tá certo? De uma maneira bem simples, né? Eu já falei isso lá na introdução à química. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui os prótons, vamos lá. Eu tenho aqui os prótons de um átomo de hidrogênio, próton, outro átomo de hidrogênio, e eu tenho aqui os elétrons, certo? Tudo certo, galera? A setinha preta que você está vendo aqui, ó, uma em direção à outra, a setinha preta quer dizer
que está havendo uma força de atração. Já a setinha vermelha, que é a setinha que está empurrando no sentido contrário, essa setinha vermelha quer dizer força de repulsão. Certo? Força de repulsão. Então vamos lá. Então, quando os átomos de hidrogênio estão relativamente afastados, ou seja, separados, as forças de repulsão, elas são praticamente desprezíveis, porque eles estão afastados, né? Só você pegar, eu já falei isso aqui, você pega dois ímãs, tá? E a intensidade de atração entre eles vai aumentando à medida em que eles vão se aproximando, né? Beleza? É só fazer essa brincadeira aí. Pega dois ímãs, bota na sua mão e vai aproximando eles, você vai ver que a atração entre eles vai aumentando. Então, quando esses átomos hidrogênios vão se aproximando, essa atração, né, quando eles estão afastados, essa força de repulsão é desprezível, porque eles estão afastados, né? Então, predomina o quê? Predomina a força de atração. Por que é desprezível? Porque o núcleo desse cara aqui, quando eles estão afastados, logicamente, o núcleo desse cidadão aqui, rapaz, vamos mudar uma corzinha aqui, botar um verde. O núcleo desse cidadão aqui não estão próximos ainda suficiente para você ter uma grande repulsão. Mesma coisa acontece com os elétrons, né? Porque esse elétron também vai repelir esse aqui, certo? Então as forças de atração vão aumentando. Essa força de atração, à medida em que eles estão mais distantes, a força de atração vai aumentando e a força de repulsão, ela é menor. Agora, à medida em que os átomos de hidrogênio eles vão se aproximando, aí acontece o contrário. Porque à medida que eles forem se aproximando, os núcleos vão ficando mais próximos um do outro e os elétrons vão ficando mais próximos um do outro. E aí é que acontece o seguinte: à medida em que eles se aproximam, acontece que a energia potencial começa a diminuir, certo? Entre esses dois átomos. Então, quando os núcleos ficam a uma distância, deixa eu mudar de cor aqui, para ficar bacana essa aula. Quando esses núcleos, adquirem uma distância, que é uma distância adequada, que permite com que as forças de atração e as forças de repulsão elas se compensam, o sistema adquire a energia potencial mínima, beleza? Ou seja, ele adquire a energia ideal para que ele tenha a estabilidade. Em compensação, Sandrão, então quer dizer que quanto mais próximo ele tiver, não vai diminuir a energia potencial, e aí ele vai ficando cada vez mais estável? Aí é que está. Existe uma distância adequada para que esse cara tenha o máximo de estabilidade. O máximo de estabilidade. E para que ele adquira esse máximo de estabilidade, existe uma distância que lhe confere maior estabilidade. Certo? Que é o que nós vamos ver aqui no na nossa próxima folhinha aqui, ó. Eu tenho, já caiu no Enem esse gráfico, foi mais relacionado à física, mas você podia responder. Eu tenho aqui como exemplo pra gente, deixa eu mudar a cor aqui para verde, para a gente continuar. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio. Então aqui, nessa primeira etapa aqui, primeiramente,
os átomos estão a uma distância um do outro e que nessa situação praticamente não há força de atração ou repulsão entre eles, né? Então é atribuído a eles praticamente o valor de zero, por isso que está aqui, ó, zero, certo? Beleza? Então eles estão a distância que praticamente você não tem força de atração e repulsão. Agora observe que eles vão começar a se aproximar um do outro. Observe que esse gráfico é de energia potencial em kJ por mol pela distância internuclear, ou seja, a distância entre núcleos, inter, fora, né? E aí o que acontece? Os átomos começam a se aproximar, as interações entre eles já começam a fazer uma diferença, já começam a importar. Aí, quando chega aqui na etapa 2, que aí você já tem aqui ó, um hidrogênio ligado a outro hidrogênio aqui, você já vê que já estão mais próximos, né? Então, na etapa 2, as forças de atração entre os núcleos e elétrons já são mais intensas, então as forças de atração elas já aumentam, beleza? Já são mais intensas do que as forças de repulsão, então a força de repulsão está diminuindo um pouquinho aqui, e você observe que era zero a energia, aí ela começa a baixar, tá vendo? Ela já começa a baixar a energia. E aí você tem a energia potencial começa a diminuir. E aí você chega aqui ó, na terceira etapa desse gráfico, que eu estou mostrando para você, que eles ficam a distância de 0,074 nanômetros, está aqui a unidade, nanômetros. E aí, neste momento, as forças de repulsão, aqui ó, nesse exato momento, a força de repulsão e a força de atração, elas se... Eu vou botar a setinha de equilíbrio, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Mas não seria o correto. Mas, na verdade, elas se equilibram. Então, essa situação é a que a baixa, é a que tem menor energia potencial. E é a que lhe confere maior estabilidade. Então, é nesse momento aqui, nesse exato momento, a essa distância em que as forças de repulsão e as forças de atração, elas têm a mesma... Opa, posso fazer assim, ó. As forças de repulsão e a força de atração, elas se equilibram. Então, nesse momento, eu tenho a menor energia possível, porque você já sabe, já assistiu a aula do Sandrão, que maior estabilidade, lembra, galera? Menor energia. E aí você poderia pensar, mas aí, Sandrão, eles vão se aproximando cada vez mais, então era para eles diminuírem menos a energia. Aí é que está. À medida em que vocês aproximam a eles, à medida em que você vai aproximando aqui, vamos voltar aqui para força de repulsão e força de atração, tá? Então, à medida em que você vai aproximando esses átomos, logicamente as forças de repulsão passam a ficar mais intensas do que a força de atração. E se não há um equilíbrio, você começa a aumentar. Observe que aí a energia começa a aumentar. Beleza? Então, eu posso até fazer um aprofundamento bacana para você. Antes deles adquirirem a distância ideal, que é aqui o 0,4, antes eles têm uma atração. Menor que a distância, eles começam a ter uma repulsão. Então, aqui no 4, no item 4, eu posso dizer que os átomos estão se aproximando muito e as forças de repulsão passam a ficar mais intensas que as forças de atração. E aí eu posso dizer que com a aproximação, agora só ocorre se o átomo tiver energia suficiente para vencer a repulsão. O que é que eu quero dizer com isso? Que para ele chegar aqui, meu velho, as forças de repulsão
Ou seja, porque quando eles vão se aproximando, logicamente as forças de repulsão, as forças que vão fazer eles se separarem, vai ser maior, certo? Então, à medida em que eles vão se aproximando, essa força de repulsão vai sendo maior. Então, eles só vão se aproximar se eles conseguirem vencer a força de repulsão. Mas, normalmente, o que acontece? Quando dois átomos se aproximam muito, eles tendem a se afastar para diminuir a energia. Bacana, galera? Olha que aprofundamento massa, explicando você o gráfico, as etapas todinhas de uma ligação covalente. Então, revisando, você tem aqui deixa eu apagar aqui. Existe uma energia que lhe confere maior estabilidade, e essa energia é a menor que tem. Então, quando dois átomos são atraídos entre si, eles adquirem estabilidade quando eles têm a menor energia possível. Essa distância é a distância ideal para que eles estejam ligados, porque nessa distância é justamente onde eles têm menor energia de potencial. Energia potencial. E aí você podia me perguntar, Sandrão, a ligação covalente, é possível medir a energia liberada na formação desse mol dessa substância? A resposta é não é possível. O que é possível é você medir a quebra, ou seja, a energia, a gente pode chamar de energia de dissociação, e aí tem outros nomes, né? De dissociação da ligação, ou seja, de um mol da molécula, que é a quebra da energia de ligação. Você pega o hidrogênio, tá aqui o hidrogênio, você vai quebrar ele, o H2, né? Então, para quebrar, eu tenho o quê? Que absorver energia. E aí, absorver energia, eu tenho dois átomos separados. Essa energiazinha aqui, no caso do hidrogênio, corresponde a 436 kJ por mol. Aí você fala, Sandrão, como é que você sabe? Na verdade, galera, tudo isso aqui já é calculado, essa quantidade de energia, todos eles já são calculados, certo? Então, você tem aí, essa é a energia necessária para quebrar um átomo, certamente ela é provavelmente a energia para formar um mol desse átomo, né? E só o que muda é o sinal, né? Que você sabe que mais indica que ganhou energia, menos indica dizer que perdeu energia. Você vê muito isso lá na termoquímica. Beleza? Então, para finalizar a nossa aula aqui massa, o que a gente pode concluir? Que a ligação covalente, ela torna-se efetiva, vou botar aqui efetiva, cuidado com esse sinônimo, né? Que é a mesma coisa que estável, quando você tem uma distância entre os dois átomos em que a força de repulsão e a força de atração elas sejam compensadas, né? Tanto a força de atração quanto a força de repulsão. Beleza? E aí, essa distância é a distância que confere à molécula maior estabilidade, e é nessa distância que você terá o quê? Menor energia potencial. Bacana, galera, beleza? Massa, né? Tá vendo? Fica aqui, não perde nossas aulas não. Vamos para a próxima.